90% desse evangelho que se é pregado no mundo, e por que não dizer no Brasil, é falso. Mais de 90% desse evangelho que se é pregado no Brasil, inclusive no Brasil, é falso. Aí você vai me perguntar por quê? Por que que é falso? Eu vou te mostrar aqui agora. Eu não vou abrir aqui agora vários contextos e texto bíblico para você, porque eu estou fazendo algo ali, começou a chover aqui agora, mas eu posso te provar, e se você quiser, não precisa não te provar. Se você não tem hábito de ler as Escrituras, comece a prestar mais atenção no Velho e também no Novo Testamento, inclusive no Velho. E eu quero te fazer uma pergunta para você se convencer que mais de 90% desse evangelho que se é pregado hoje é falso. É falso e não é evangelho verdadeiro. Não é de interesse tanto do Filho do Homem como do Eterno, do Pai e do seu Filho. Não é do interesse dele esse evangelho. E que no último dia, para esses líderes, eu tenho certeza absoluta, biblicamente, que ele vai dizer: apartai de mim, malditos, que eu não te conheço. Eu nunca te vi. Como assim? Você que é novo convertido, você pode estar aí agora encucado, mas você que é mais antigo, você sabe que eu estou falando a verdade. Sabe por quê? Eu vou falar a primeira coisa. Esse evangelho que é pregado só prosperidade, só bens materiais, que ensina as pessoas a correr só atrás de bens materiais. É bom estar bem financeiramente, é bom ser rico, é bom ter prosperidade, está tudo certinho, é bom. Só que o verdadeiro evangelho de Cristo, do Eterno, ele não ensina ninguém a buscar bens materiais. Ele ensina você a buscar primeiro o reino de Deus, que as demais coisas ele mesmo acrescenta. Quer dizer, lá no templo, que a igreja é você, a igreja somos nós, templo nenhum salva ninguém. Você é pecado e é erradíssimo você ser atraído por líderes para ir para esses templos só com o interesse de buscar coisas materiais, aonde a traça o ferrugem corrói. Ele diz: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você notou que nessas comunidades, nesses templos que se diz Igreja de Deus, aqui vai ter muitas mensagens fortes para você. Deixa o seu like aí, já inscreva no canal e comente. Pode comentar o que você acha. Tem pessoas que não aceitam, porque é uma pessoa materialista. Mas você observou que nesses templos, a maioria dessas igrejas que só prega prosperidade, que se diz igreja, porque a igreja somos nós, só prega prosperidade. Observou que só os líderes ficam bilionários, que mais de 90%, 99% a 98%, 98% a 99%, só mais os líderes que ficam bilionários, trilionários, nas custas dos coitadinhos, pobres, aposentados, assalariados, que estão sofrendo, que já receberam em sua mente a lavagem cerebral, e ainda defende de unha e dente esses homens que cada dia que passa fica mais rico, um evangelho capitalista, comercial e industrial. Eu chamo a maioria de pessoas assim, sem citar nome de ninguém, de traficante de almas. Porque o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho não é pregado falando de bens materiais. Se você quer ser rico, você quer prosperidade, quer ter os problemas resolvidos, não precisa você ir para os templos, ou para debaixo de um pé de árvore, ou para um monte, ou para o teu particular em casa, não importa. A Bíblia fala que onde estiver, aonde, em qualquer lugar que estiver 2 ou 3, o Senhor está presente. Ele não está nessa ou naquela ou na outra igreja, que chama templo, que se chama igreja. A igreja é você. Aonde estiver 2 ou 3, ele está presente. Porque ele está em todo lugar ao mesmo tempo. A palavra fala que, se for possível, ele raste o globo terrestre, faz como cadeira e sente de cima. Ele não cabe dentro de templo nenhum. Então, se você buscar primeiro, você está preocupado com bens materiais, com riqueza, é errado ensinar pessoas a correr atrás de bens materiais em templos. Porque se você busca primeiro o reino de Deus, se preocupa com a salvação da tua alma, com a vida após a morte, você se preocupa com a santificação do corpo, da alma e do espírito, pela qual ninguém verá Deus em nada. Sem santificação do corpo, alma e espírito, você esteja dentro de um templo ou em outro templo. Quantas pessoas, milhares e milhares de pessoas estão dentro dos templos, são fiéis nos templos ali, são membros. Membro quer dizer membro de alguma organização para sustentar, aquela organização. E são piores do que as pessoas do mundo. Quantas pessoas estão dentro de templos e são piores do que pessoas que
que estão no mundo aí fora fazendo coisas terríveis, são piores. Então, quem te salva é o Criador eterno, não é templo nenhum. Para não sair desse contexto, quero te dizer uma coisa. Esses líderes que ensinam as pessoas a correrem atrás de bens materiais, ir para os templos só para buscar bens materiais, prosperidade, problemas resolvidos. Todo mundo quer problema resolvido, quer os problemas solucionados. Mas quando você lê a palavra direito e presta atenção que diz, buscai primeiro o meu reino. Qual é o reino do Senhor? O reino do Senhor é aqui na terra? É aqui negativamente. É buscar o reino do eterno. E as suas demais coisas, ele mesmo acrescenta. Quando você se despreocupa, se despende das coisas materiais, é isso que é o verdadeiro evangelho. Ele resolve os teus problemas sem ao menos você pedir e se preocupar. Então, eu te convido, então você já sabe que é buscar primeiro o reino do eterno. Tudo que prega ao contrário disso é falso. Tudo que ensina você a buscar outras coisas é falso, é anátema e é falso. Porque a palavra diz, buscai primeiro o meu reino. Você pode falar, ele não abriu a Bíblia. Eu tenho vários versículos, viu? E afinal nós lemos ela já 3 vezes. Eu posso mostrar para você aqui várias passagens bíblicas depois, que vai ter várias mensagens aqui, vai ter vários temas. Se você quer ser abençoado, quer ser próspero, pode ter certeza que com uma palavra como esta você vai entender que o Senhor, ele não quer cristão que fica só um pensamento nas coisas terrenas. Esses não são cristãos verdadeiros, que só tem a mente ligada nas coisas terrenas, que não quer que a palavra se cumpra. Dias trabalhosos, eu posso até dizer que nós já estamos começando a viver dias trabalhosos. Então por que você vai se preocupar? E muitos até falam de política, de um partido, de outro, de um governo, de outro governo que é bom, é ruim, é pior. Não existe governo melhor ou pior, porque a palavra tem que se cumprir. A palavra parece dar a impressão que o homem quer impedir que a palavra se cumpra, que a igreja, o templos, os cristãos, nós, seja impedido de passar lutas, dificuldades. Não existe. Servir a Deus não é mar de rosa. Não é mar de rosa. Nunca foi e não será. Então, se você quer ser próspero, não precisa você ficar atrás de enganadores, né? Entre aspas, sem citar o nome de ninguém, mas enganadores que só prega prosperidade, só ensina você ter a mente materialista. Quando o crente tem a mente materialista, ele não serve a Deus. Não adianta você questionar, não serve ao Criador. Quando você tem uma mente só ligada nos bens materiais, a sua mente está desligada do Espírito de Deus. Não adianta você questionar, porque é verdade. Quando a sua mente, ou alguém, algum líder ensina só buscar coisas terrenas, a sua mente está totalmente desligada, mesmo que você não queira, do eterno. Então, esse evangelho hoje, ele é falso. É um evangelho, você observou, que 99% só quem mais enrica, fica bilionário, trilionário até mais, é os líderes. A maioria dos líderes. Isso não é evangelho. Eu vou te convidar a você dar uma viajada pela Bíblia, pelo Antigo e Novo Testamento, e me mostre discípulos, apóstolos, profetas, que só pregava prosperidade e riqueza, só ensinava o povo a ser rico, ou ele mesmo era rico. Ao contrário, muitos abandonaram a riqueza. Você tem exemplo do apóstolo Paulo. Quem era ele antes de se converter? Era um homem muito bem de vida, um homem muito instruído, muito inteligente, um homem muito superdotado e rico, mas ele abandonou tudo para não ter nada no evangelho. Não quer dizer que você é obrigado a ser pobre, não. Mas não se vai a um templo que foi constituído, ou que recebeu o nome de igreja, que a igreja somos nós, para ensinar você só viver com a mente ligada nas coisas da terra. A Bíblia fala que quem é terra, quem é carne, quem é espírito. Então, se você está ligado nas coisas terrenas, você é carne, lógico, mas você é da terra, você não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Se você está sendo enganado por essa lavagem cerebral, que ensina você só buscar carro, casa, riqueza, empresas, a sua mente não pertence ao eterno. Eu lhe garanto isso dentro da Bíblia. E hoje não, mas vai ter outras mensagens que vou lhe provar dentro da Bíblia aqui, que quando você só busca coisas materiais, você está totalmente desligado do Espírito do Eterno. Você está totalmente desligado e não faz parte, juntamente com esses líderes enganadores, do reino do Eterno. Se ele diz, buscai primeiro o reino do Eterno. Mas antes disso, deixe seu like, comente aí. E quero que você
Passei na Bíblia, você que não gosta de ler Bíblia, por isso que você está sendo enganado. Você que não gosta de ler as Escrituras, você que não gosta de corrigir, tudo você diz amém. Primeiro, você não tem discernimento do Espírito. E você, por isso que você tem lavagem cerebral na sua mente, toda lavagem cerebral você é enganado e diz amém, que você não conhece a voz do Eterno. Você não conhece a voz do Eterno. Sabe por quê? A Bíblia fala em São João, né, que as minhas ovelhas, ele está dizendo, filho do Eterno, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E quando eu chamo, ela atende. Mas você diz amém para todo mundo, você vai atrás de todos. Agora tem um líder aí, cada dia aparece, cada década aparece um líder revolucionando o Brasil. E cria fama, fica bilionário, mais do que isso, e vai o povão atrás. Antes era de uma certa igreja com M aí. Primeiro era da uma igreja, um certo templo, que tinha o U, tem o U. Depois a com M. Teve outras também. Agora apareceu um outro aí agora que está arrastando multidão. Tem coisa dele que eu acho bonito. Aí as mesmas pessoas que estavam com a igreja do U, foi para a igreja do M, agora está atrás dessas pessoas. Desse outro que apareceu agora com a fama grande aí agora. Quer dizer, essas pessoas são nuvens sem águas, que vai em qualquer vento de doutrina, qualquer um que diz Deus, o nome do Criador, eles estão atrás. Sabe o quê? São pessoas que não têm visão, direção e não têm discernimento de Deus para saber verdadeiramente o que é Deus. Basta a pessoa dizer eu te amo, o líder dizer eu te abraço, eu te amo, tratou bem, abraçou. Essas pessoas já estão atrás desses líderes e não sabe, não procura saber, não gosta de ler o Evangelho, não gosta de ler a Bíblia e já vai seguindo esses líderes, dizendo amém e já dizendo que são homens de Deus, porque estão operando os milagres meia boca, porque senão os hospitais estavam tudo vazios. Se eles fossem profeta mesmo, se fosse profeta de Deus mesmo, não tinha mais ninguém doente nos hospitais. Acontece milagre, acontece que eu sou testemunha viva disso. Já vi muitos mortos ressuscitar, já vi na igreja que eu congregava anteriormente, já vi muitos milagres terríveis. Só que hoje nessas igrejas que pregam, esses templos que pregam prosperidade, você vê os milagres meia boca, né? Só de pressão, barulho e você não vê nada. A realidade é essa. Só vê unicamente falar de riqueza, prosperidade e bênção. O verdadeiro evangelho, para você entender, para não estender o conteúdo, que vai ter mais conteúdo aqui, tirando você da cegueira, se você quiser. Se você não quiser, você vai morrer nessa cegueira e seguindo todos que aparecem. Depois esse aí perde a fama que apareceu, logo perde a fama, abaixa uma década, aparece outro e você está atrás. Porque as minhas ovelhas, ele diz, o Criador, conhece a minha voz. Quer dizer, meu pai físico faleceu. Se lá fora ele passasse agora e levantasse a voz, eu conheço a voz dele, você também conhece a voz do teu pai físico. Como é que você segue qualquer um? Porque você não tem visão de Deus, do Eterno, e o inimigo, Satanás, já te enganou. E cada dia que aparece, cada década que aparece um líder, abraçando, beijando, dizendo que te ama, você está atrás também dizendo que ama, buscando bens materiais. Então, tenha certeza, que eu tenho certeza que 90% desse evangelho ou mais que está sendo pregado hoje no Brasil e no mundo é falso. Eu provo dentro da Bíblia, sabe por quê? Você pode ver, você mesmo pode se provar. Começa a visitar a Bíblia, ler as vidas, ou seja, ler, examinar a vida dos apóstolos, a vida dos discípulos, a vida dos profetas como que era. Você viu Elias rico? Você viu Eliseu rico? Você viu João Batista? Quem prega o verdadeiro evangelho não é abraçado, não é paparicado, não é amado. Ao contrário, quem prega o verdadeiro evangelho de Cristo, ele é odiado. O verdadeiro evangelho de Cristo é odiado. É bíblico isso aí. Elias, o Senhor falava assim, prega contra Acabe e Jezabel, fala que vai ficar 3 anos e meio sem chover, vai ter uma seca, vai acabar com tudo. Na minhas linguagens, depois o próprio Criador, o mesmo Criador, falava assim, ó, foge, corre, que ele vai te pegar. Mas ele mandava aonde Elias ir para um hotel 5 estrelas, 10 estrelas, 8 estrelas? Não, ele mandava ir para casa de uma viúva pobre, que nem farinha e azeite tinha. Você entendeu? Não que você vai viver na miséria, entenda. Hoje nós vivemos em um novo mundo, em um país praticamente de segundo mundo. Então não precisa você viver na miséria, se preocupar com quem se preocupa com o reino, o Senhor cuida. Quem se preocupa e tem visão do Eterno e se preocupa com o reino, o Senhor se encarrega de cuidar. Mas você viu Isaías rico? Isaías, para mostrar a nudez do povo de Deus naquela época, ele teve que andar nu 3 anos descalço. Pelo que eu entendi, não foi simbolicamente não, foi literalmente. Ele andou 3 anos nu e descalço. Muitos pregam aí que foi simbolicamente, eu não creio.
para mostrar para o povo de Deus que estava, tanto o povo de Israel, aquela época lá, perdão, aquela época, como o povo de Deus que estava nu. Hoje o Brasil, eu falo não o Brasil em si, eu falo as igrejas do Brasil, a maioria, entre aspas, está 1000 vezes pior do que Sodoma e Gomorra. Eu falo a igreja que se diz templos, imagina o mundo. As igrejas hoje estão pior. Para você entender isto, é por isso que Satanás, que vai ser um outro tema nosso aqui, está acabando com a vida dos jovens, destruindo os jovens, matando as famílias, destruindo as famílias, não queria nem falar isso aqui no YouTube, destruindo as famílias, acabando com as famílias, acabando com o nosso comércio, gafanhoto, destruidor, acabando com a nossa vida social, financeira, acabando com as vidas, sabe por quê? Enquanto esses líderes estão brigando por causa de dinheiro, quem constrói o melhor templo, o maior templo, mais templos, quem é a melhor igreja, né? Quem é o melhor e maior templo, enquanto eles estão preocupados com isso, com riqueza, Satanás, o inimigo, está acabando com a vida dos jovens, destruindo os jovens, destruindo a família, destruindo tudo na terra, e eles botando na sua mente que o culpado é os políticos, e eles botando na sua mente, em lavagem cerebral, que o culpado é o partido A e o partido B. Eles se enganando, dizendo que o culpado é esses partidos aí, o culpado, não que não tenha culpa, que o culpado é aquele presidente e aquele outro, não. Enquanto o povo de Deus estão, que se diz, povo de Deus, que de Deus não tem nada, a maioria, estão brigando por causa de dinheiro, por causa de riqueza, quem faz o templo melhor, e quem é o certo ou errado, que não existe templo certo, certo é servir ao Criador, até debaixo de um pé de árvore, que é bíblico, onde estiver 2 ou 3, ele está. Aí o inimigo está pintando e bordando, isso é bíblico, de Satanás, está ganhando tempo, enquanto essa briga por causa de riqueza, essa lavagem cerebral, essa briga por causa de templos, e eles dizendo que te amam. Você não viu João Batista ser abraçado, viu, para finalizar? Eu falei que ia falar só 10 minutos aqui. Você não viu João Batista ser abraçado, viu? Você viu ele ser amado? Dizendo, eu te amo, eu te amo. Você sabe que eu te amo? Você viu João Batista fazer assim? Você viu? Alguém fazer assim para ele? Não. Ao contrário, ó, na bandeja. Agora eu te pergunto, será que esses líderes querem viver o que os apóstolos... Está cheio de apóstolos, bispos, pastores, está cheio de não sei o quê, é cada nome, até rei tem. Mas será que eles são verdadeiros mesmo? Eu lhe garanto que a maioria não. Que é uma briga por causa de política, é uma briga desgraçada por causa de dinheiro, né? Tirando dinheiro do povo e consegue enganar os mesmos trouxas para ainda defender eles e dizendo que é evangelho verdadeiro. Eu tenho certeza que não é. Eu tenho certeza, é um tal de querer calar a boca agora das pessoas quando fala a verdade, como calou de João Batista, mas ninguém vai calar não, porque é verdade isso aí. Jesus não saiu por aí tirando dinheiro de ninguém. Você não vê na Bíblia? Me mostra aí. Me mostra, já que você está achando que eu estou errado, me mostra na Bíblia onde Jesus saiu por aí tomando dinheiro do povo, ficando rico. Ao contrário, ele dava pão, dava peixe, tirava de quem tinha uma quantidade e dava para outro, dividia. Pegava de um e fazia multiplicar para outro. Aí isso é prosperidade. Muitos usam essa palavra para dizer que isso é prosperidade, tem que pregar prosperidade. Não, o Senhor ensinava o povo a dividir para ser próspero, não ir para o templo que se diz de Deus para só buscar coisa terrena. Jesus ele veio aqui ensinando santificação do corpo, da alma e do espírito, sem pela qual ninguém verá Deus em nada. Vem ensinando o caminho da salvação, que ele diz, quem não vem, aí tem a seita que prega aí somente Jeová. Ele disse, quem não vai ao Pai, não vai conhecer o Filho. Quem não vai ao Pai, não vai conhecer o Eterno. Eu sou o caminho, se não fala a memória, né, que estou com a mente meia falha, São João 15, não é isso? Quem não vai ao Filho, não vai conhecer o Pai. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse evangelho, eu vou concluir em outro conteúdo que já estendeu isso aqui, mas deixe o seu like, comente, saia do engano, saia da cegueira. Mas mesmo que você não queira ser próspero, ele vai te dar quando você buscar primeiro o reino do Eterno. Busca primeiro o reino. Quem busca primeiro o reino, não se preocupa com o terreno, não se preocupa com o material. Eu tenho testemunha disso. Quando eu buscava primeiramente só o reino, a minha vida era totalmente próspera. Quando você busca o reino, não precisa você ir para a igreja buscar a Deus. Quando você vai para o templo, com a mente carnal, só para buscar coisas materiais, porque eles te ensinaram, você está longe de Deus.
Vou concluir em outro conteúdo. Você está longe de Deus. Isso eu tenho certeza absoluta. Fuja. Observou que só eles ficam bilionários, ganham salários absurdos de 200, 300, 400, 500 mil reais. Como tem um aí que em Curitiba comprou um apartamento de valor de 3 milhões e meio nas custas desses coitadinhos que ainda a defende. E outros ainda salariam a família todinha nas suas custas. Crime de nepotismo. Meu amigo, fuja, que você está seguindo, vai viver nesse engano e vai perder a salvação. Acompanhe demais vídeos aqui e deixe seu like. Queira que não queira, você está no caminho errado.